Hoje nós vamos corrigir a atividade 2, que é a atividade dos alcanos. Defina a nomenclatura. Nessa estrutura, a cadeia principal está aqui marcada de amarelo. Ela tem 8 carbonos. A numeração começa aqui de baixo, para que as ramificações fiquem com os menores números possíveis. Sobraram essas ramificações. E o nome ficou esse daqui, 5-etil, 3,4 dimetil. Lembrando que quando a gente coloca em ordem alfabética, a gente não considera o D do dimetil, nem o T do trimetil, nenhum prefixo a gente considera. Nós consideramos apenas o M do metil. Então, o E vem primeiro, depois o M, e aí o nome ficou esse daqui, 5-etil, 3,4 dimetil octano. E essa daqui é a nossa cadeia principal. Na segunda estrutura temos essa daqui como sendo a nossa cadeia principal. O que sobrou é ramificação, então sobrou isso daqui. A numeração começa aqui, para que as ramificações fiquem com os menores números possíveis. O nome ficou 3-etil, 2,2,4 trimetil. A gente tem que repetir o número, porque na posição 2 existem um metil aqui em cima e um metil aqui embaixo. Então, a gente precisa repetir o número, 2,2,4, porque tem outro metil na posição 4. Como nós temos 3 metil, então é trimetil. A cadeia principal, ela tem 6 carbonos, hexano. O nome ficou esse daqui. Algumas pessoas escolheram a cadeia principal errado. Aqui seria um exemplo de cadeia principal que estaria errado. Por que estaria errado? Ela também tem 6 carbonos, só que quando a gente tem duas cadeias com o mesmo tamanho, para desempatar, nós escolhemos a cadeia mais ramificada. Nessa cadeia, nós temos 4 ramificações. 1, 2, 3, 4. Já nessa outra cadeia, nós temos apenas 2 ramificações. Então, quando nós temos duas cadeias principais com o mesmo tamanho, nós vamos escolher aquela mais ramificada. Então, nesse caso, se você escolher essa cadeia principal, está errado, certo? Errado. Então, cadeia principal, se você tiver duas opções com o mesmo tamanho, uma forma de desempatar é escolher a cadeia principal mais ramificada. Então, o nome da estrutura ficou esse daqui, 3-etil, 2,2,4 trimetil hexano. Lembrando que na hora de colocar em ordem alfabética, você considera apenas o M, não considera o T. Muita gente errou essa cadeia. Algumas pessoas escolheram a cadeia principal como sendo essa daqui, reta, e não é. Nós temos que seguir e descer aqui para poder pegar 5 carbonos. Lembrando que a cadeia principal é a maior sequência possível de carbonos. Então, se você descer, você vai conseguir pegar 5 carbonos. Já se você tiver essa cadeia reta, você só vai conseguir 4 carbonos. O que sobrou é ramificação. Sobrou um metil na posição 3 e outro metil na posição 2. Quando nós temos ramificações com o nome igual, a gente não fica repetindo o nome da ramificação, a gente junta. Então, nós temos 2,3 dimetil. Por que que é dimetil? Porque são 2 metil, um na posição 2 e o outro na posição 3. 2,3 dimetil pentano. Por que que é pentano? Porque tem 5 carbonos aqui na cadeia principal. Quarta estrutura. A cadeia principal, ela vai de uma ponta até a outra ponta. O que sobrou é ramificação. Sobrou isso daqui. Esse é o isobutil. Veja que ele tem 2 pontas iguais de CH3. Quando a gente vai numerar,
Testamos os dois lados. Se você começar a numerar desse lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o isobutil vai ganhar o número 7. Se você começar a numerar desse lado, 1, 2, 3, 4, 5, o isobutil vai ganhar o número 5. A preferência é pelo menor número possível, então a gente fica com o número 5. Então, o nome dessa estrutura é 5-isobutil, porque o isobutil está na posição 5, no carbono de número 5. Um decano. Um decano porque a cadeia principal tem 11 carbonos. Quinta estrutura, cadeia principal está marcada aí de amarelo, vai de uma ponta até a outra. Sobrou esse pedacinho aqui, que é o tércio-butil. Lembrando que o tércio-butil, ele tem essas 3 pontas de CH3. Nós testamos a numeração dos dois lados. Se a gente começar a numerar aqui de baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O tércio-butil vai ficar com o número 6. Se a gente começar a numerar de cima, 1, 2, 3, 4, o tércio-butil vai ficar com o número 4. A preferência sempre, obrigatoriamente, é pela menor numeração possível. Então, 4 é o menor número. O nome dessa estrutura, então, é 4-tércio-butil, porque o tércio-butil está no carbono de número 4, nonano. Nonano, porque a cadeia principal tem 9 carbonos. Sexta estrutura, a cadeia principal é essa daqui, de uma ponta até a outra. Algumas pessoas chegaram só até aqui, você tem que ir até o fim da cadeia, então vem até aqui. Testamos as duas possibilidades de numeração. Se você começar a numerar desse lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O isopropil, essa ramificação aqui é o isopropil, ele vai ficar com o número 7. Já se você começar a numerar desse outro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o isopropil vai ficar com o número 6. 6 é menor, então a gente escolhe sempre o menor número possível. O nome dessa estrutura é 6-isopropil. Dodecano. Por que dodecano? Porque a cadeia principal tem 12 carbonos. Sétima estrutura, cadeia principal. O que sobrou é ramificação. Sobrou esse pedacinho aqui e esse outro aqui. Esse aqui é o butil. E esse outro pedacinho é o metil. Se você quisesse, também poderia vir e descer aqui. Também estaria correto. Daria no mesmo, na verdade. Você testa as duas possibilidades de numeração. Se você começar a numerar lá de cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um vai ficar com o número 6 e o outro vai ficar com o número 10. Se você começar a numerar desse lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um vai ficar com o número 2 e o outro com o número 6. A menor numeração possível é essa, certo? Então, nós escolhemos essa numeração aqui. O metil ficou na posição 2 e o butil na posição 6. Algumas pessoas erraram a cadeia principal porque começaram daqui e veio assim. Se você começar dessa ponta e descer, você vai estar escolhendo uma cadeia menor do que a cadeia principal deve ser, que é a maior sequência possível de carbonos. Então, não pode começar dessa ponta. Você tem que começar aqui de cima e aí você vem. Na hora de numerar, você numera desse jeito aqui para que as ramificações fiquem com os menores números possíveis. Coloque em ordem alfabética, o B vem primeiro, o M depois. O nome ficou esse daqui, 6-butil, 2-metil. Sempre a gente vai colocando os tracinhos, tá? Um decano, porque a cadeia principal ela tem 11 carbonos. Então, o nome ficou sendo esse daí. Próxima estrutura é a do livro. Muita gente escolheu a cadeia principal errado. Algumas pessoas começaram daqui, sendo que se você começar de baixo, você vai pegar 2 carbonos. E algumas pessoas também só vieram até aqui. Se você vier só até aqui, você ganha 2 carbonos.
Já se você descer, você ganha 3 carbonos. Então, o objetivo sempre é pegar o máximo possível de carbonos na cadeia principal. Essa cadeia, ela tem esses hidrogênios meio que soltos, então isso pode confundir alguns alunos. De qualquer maneira, o que sobrou foi essa ramificação, que é o metil, sobrou isso daqui, que é o propil, e sobrou esse outro pedacinho aqui, que é o etil. Não se preocupe com esses hidrogênios soltos, eles só estão aí para tentar te confundir. Nós colocamos as ramificações em ordem alfabética. O etil está na posição 6, o propil na 5 e o metil na 3. A numeração, é sempre bom enfatizar que ela deve ser o menor número possível para cada ramificação. Então, você começa a numerar aqui de baixo, para o metil ficar com o número 3. Se você começasse a numerar desse lado, 1, 2, 3, 4, de cara o etil ia ficar com o número 4. 3 é menor do que 4, então a gente começa a numerar desse lado. Então, a numeração ela vem aqui nesse sentido e vai até a outra ponta, certo? Colocamos em ordem alfabética, como eu já falei. 6 etil, 3 metil, 5 propil, nonano. Por que nonano? Porque nós temos 9 carbonos na cadeia principal. Para finalizar a correção da nossa atividade, observamos aí uma estrutura de traços. Vale ressaltar que cada vértice corresponde a um carbono. O que está marcado de amarelo é a cadeia principal. Algumas pessoas escolheram a cadeia principal a partir dessa ponta, sendo que essa outra ponta aqui é visivelmente maior. O que sobrou é ramificação. Nós começamos a numerar aqui de baixo para que as ramificações fiquem com os menores números possíveis. A questão queria saber apenas o nome da ramificação presa ao carbono de número 4 e o nome da ramificação presa ao carbono de número 5. No caso, esse aqui é o propil e esse aqui é o isobutil. O isobutil tem duas pontas iguais de CH3. Mas, professor, eu não estou vendo os hidrogênios. Você não está vendo, mas você sabe que os hidrogênios fazem parte da cadeia, até porque o carbono precisa das 4 ligações. A resposta dessa questão é o item A, propil e isobutil.